Hoje, 31 de maio, sábado de 2025, vamos gravar o Evangelho do dia. Este Evangelho está em Lucas, capítulo 1, 39, 56, com os irmãos católicos romanos. Nós compartilhamos esta liturgia do Evangelho do dia, que se encontra na leitura de Lucas 1, 39 a 56, o famoso Magnífica de Maria e a exultação de Elizabeth. Elizabeth, que é o nome original da prima de Maria, não é Isabel. Isabel é a deusa do Egito, Isa, e o deus da Babilônia, né, Bel, ou dos cananitas, Baal. Então, Isabel não é o nome que se traduz corretamente do nome da prima de Maria, mas é Elizabeth, quer dizer, nosso Deus, casa do nosso Deus. Assim era a casa de Isabel, a prima de Maria, esposa do sacerdote Zacarias. Então, quem puder, faça o sinal da cruz em reverência à leitura do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Durante aqueles dias, Maria preparou-se e saiu rapidamente em viagem para uma cidade da região montanhosa da Judéia. Veja que Maria foi ao encontro do Espírito Santo que habitava em João Batista no ventre da prima. Então ela se preparou, nós precisamos nos preparar para entrar na palavra de Deus, na presença de Deus, na Santa Eucaristia. E eu ia visitar o irmão AS, que está com pneumonia dupla, e eu levei o corpo de Cristo na Eucaristia para dá-lo, né? Mas eu estava fazendo um curso de manhã, um curso de eletricista, e eu estava sentindo a presença de Deus tão forte naquele culto, naquele curso, né, na aula de eletricista. E eu não sabia porquê, eu tinha me esquecido que eu tinha levado o corpo de Cristo. Então a presença de Cristo estava ali na Eucaristia. Cristo se faz presente, o Espírito Santo se faz presente, então a hóstia, o pão, a ceia do protestante consagrado, em nome de Jesus, deve ser honrada de toda dignidade e adorada como corpo e sangue de Cristo. Porque a presença do Espírito Santo está ali, naquela oblação, naquela bênção. E Maria então foi em viagem para a região montanhosa da Judéia, na cidade onde morava sua prima Elizabeth, ou Isabel. Lá na casa de Zacarias, saudou Isabel. Então nós devemos saudar Deus quando chegamos na casa dele, né? Fazer uma oração, agradecendo em ação de graça a toda a obra de Jesus, o tríduo pascal, a nossa Páscoa, o Evangelho, a anunciação do Evangelho. Aqui começa a anunciação do Evangelho. Referente, né, historicamente referente. Aqui começou então a anunciação do corpo de Cristo. Foi a primeira vez que se anunciou o corpo de Cristo, que nós temos como registro, pelos lábios, pelo Espírito de João Batista e pelos lábios de Santa Isabel, ou Elizabeth. Maria chegou à casa de Zacarias e foi saudar Isabel, sua prima. Assim que Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. Isabel ficou plena do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo nos agita e nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. E aqui eu postei um comentário um dia desse num canal de uma discussão, questão de um convertido da Assembleia para o Catolicismo Romano, defendendo a virgindade perpétua de Maria, e que os primos de Maria, os irmãos de Maria, os irmãos de Jesus eram primos e não irmãos de Maria, que Maria sempre foi virgem,
continuou virgem depois do parto. São coisas absurdas, né, irmão? A gente sabe que não é verdade. Apesar deles terem um argumento de que a palavra é usada também para primo, mas existe uma outra palavra no aramaico, no grego, koiné, para irmão, para primo. Então tem uma palavra no grego para primo, e ela não foi usada quando o Evangelho fala que os irmãos de Jesus acompanhavam a ele, usam uma palavra que não é a palavra com o sentido único de primo, né? Mas ela pode ser de irmão também. Então, ao contrário, quando o Evangelho, a carta e o Evangelho fala sobre primos, como o caso de Marcos e Barnabé, ela cita essa palavra específica de primos. Mas os irmãos de Jesus não é usada essa palavra específica de primos, embora se tenha uma conotação também que possa ser parente, o que os exegetas romanos aproveitaram para dizer que Jesus, Maria, é sempre virgem, e assim agradar, né, fazer um sincretismo com a fé religiosa das virgens vestais romanas, da religião pagã. Então, a gente sabe que, pelo contrário, a mulher que não tinha muitos filhos na cultura de Jesus, ela não era abençoada por Deus. Então, Maria teve vários filhos e filhas, porque era uma mulher abençoada, cheia de graça, cheia de prosperidade social e espiritual. E com um forte grito exclamou: Bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Mas qual o motivo desta graça maravilhosa que me vem a visitar a mãe do meu Senhor? Pois no mesmo instante em que tua voz de saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Bem-aventurada é aquela que acreditou que o Senhor cumprirá tudo quanto lhe foi revelado. Então aqui nós temos o primeiro anúncio do Evangelho. Pela agitação do Espírito Santo em João Batista, no ventre de Santa Isabel, e pela boca de Elizabeth, Santa Isabel, ao receber a visita da Mãe de Deus, né, a Mãe do meu Senhor, Kyriotokos, né, Kyriotokos, a Mãe do meu Senhor. Aqui Isabel não chega de chamar de Theotokos, que é a Mãe de Deus, mas ela chega a chamar de Mãe do meu Senhor, e esse Senhor, no sentido de alguns teólogos hebreus, mesmo dos séculos primeiros, era Deus. O Messias era também Deus. Ou um com Deus, né? Senhor dos anjos era um com Deus, o Messias. Pois no mesmo instante em que tua voz de saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Então, o bebê no ventre da mulher, assim que tem a concepção, a consciência. Deus coloca a consciência no óvulo fecundado. A ciência mostra uma energia, um brilho, diz que isso é um reflexo do zinco, das partículas de zinco, das células do óvulo, né? Mas não, isso aí é a luz do Espírito Santo da vida, e Deus coloca consciência no óvulo fecundado. Ali tem uma alma que vai somente desenvolver e crescer, ela encarnou ali. Amém. Então, o bebê tem vida, nós somos pró-vida, contra aborto. E a alegria do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo ele encarna na pessoa, ele, vamos dizer assim, ele potencializa, ele move o espírito, a alma daquela pessoa, aquela pessoa sente então alegria, gozo. Tanto que aqui a gente vê que Santa Isabel, ela deu um grito, um forte grito. Então ela disse: Bendita és tu em todas as mulheres, Maria, minha prima. Então ela falou isso com exaltação, com alegria, com força, né? Deu um grande grito, porque ela sentiu força do Espírito Santo. Então o Espírito Santo também nos dá força para gritar, força para exclamar, para anunciar o Evangelho. Então declarou Maria: engrandece minha alma ao Senhor. Maria, o Magnífica,
onde Maria se revela uma serva judia, filha de Abraão, certa da promessa de Abraão em Cristo Jesus, o Messias que também era Deus. Mas Maria não entendia tudo, né? Maria não entendia tudo, mas ela cria e ela obedecia, mesmo sem entender tudo, sem ter todas as respostas. Então Maria começa a nos ensinar a fé em fé. Nós cremos, recebemos, entendemos, subimos mais um degrau da fé. E assim vamos subindo até a escada de Jacó, chegarmos ao paraíso da Jerusalém Celeste, a luz de Cristo, que brilha como o sol. Engrandece minha alma ao Senhor, e o meu espírito se regozija em Deus, meu Salvador. Então, nós, quando recebemos essa plenitude, essa graça do Espírito Santo, nós nos regozijamos na salvação de Cristo. Porque Cristo, como disse os anjos, ali aos pastores, no caminho de Belém, Hosana nas alturas, salvação, né? Salva-nos nas alturas, Senhor, e paz na terra, porque houve a salvação, desceu do céu para nós. Salvação do mais poderoso poder, maior que as balas do Putin, da Rússia, das bombas dos foguetes do Putin. O poder dos santos anjos de Deus, o poder dos céus. Pois contemplou a insignificância da sua serva, mas de hoje em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurado. Então, veja que Maria, cheia de graça, olha, nos dá mais uma lição, mais um exemplo. Quando nós estejamos cheios do Espírito Santo, aí é que nós somos insignificantes, aí é que nós somos humildes, aí é que nós somos servos de Deus verdadeiramente. Somos pó, como diz Abraão, na presença do Espírito Santo. Porque o poderoso realizou maravilhas a meu favor, santo é o seu nome. Então, esse é o Deus de maravilhas que revela e faz maravilhas. E agora eu estudando com o Rabino virtual, os seus vídeos, Isaac Safira, é um sefardita português messiânico, ele profundo conhecedor da palavra, da Torá, do Neviim, Catuvim, Nebirim e da tradição oral dos judeus. Ele descobre para nós, nos ensina, que os judeus do chamado primeiro século e segundo século, incluindo aí os místicos, né? Eles chegavam à conclusão nos seus estudos em 4 níveis, né? Os judeus estudam em 4 níveis. O primeiro nível é o literal gramatical, o segundo nível é o Racha, que é das hermenêuticas, das interpretações e comentários rabínicos. O terceiro nível é do dilema, e o quarto nível, sou de mistério. Então, ele estudando as escrituras e os estudos em 4 níveis, disse que no primeiro e segundo século os rabinos judaicos esperavam o Messias como um Deus. Não era só um líder político, ele era realmente Deus. E as maravilhas de Maria, de nascer, como disse o cromossomo do pastor Ronhati, que descobriu o sangue de Jesus no Calvário, mostra que ele tinha um cromossomo Y de macho e 23 da mãe fêmea de Maria. Esse laboratório genético que fez o exame do sangue de Jesus, do Calvário, na autoridade palestina, ele se encontra emudecido. Claro que isso iria dar uma notícia que iria abalar o mundo cristão, se esse laboratório confirmasse o que nós sabemos, o pastor Ronhati, americano, descobriu e fez o exame. E aqui é mais uma maravilha, maravilhas santas que Jesus faz, que Deus, o Pai e o Espírito Santo, em Maria, na vida de Maria. Ela exaltou a misericórdia de Deus que se estende aos que o temem de geração em geração. Jesus opera poderosos feitos com seu braço, dispersa aqueles cujos sentimentos mais íntimos são soberbos. E aí o pastor Isaac Safira escreveu vários livros, mas está muito caro para comprar os livros dele. Talvez a gente compra no Kindle, né, no digital, porque para a alfândega brasileira está dando 100% de imposto, né? Então o governante derrubou o governante dos seus tronos e exaltou os humildes. Então esse estudioso diz que agora o livro que ele escreveu, A Derrota de Esaú. Esaú
é aquele que se juntou aos do Iêmen, da Síria, etc. E eles vão cair. O Hezbollah, o Hamas e o outro aí que eu não sei bem direito. Iêmen, né? Houthi, né? Eles vão cair. Então eles vão cair diante dos seus irmãos. Por causa da sua soberba, no seu sentimento íntimo, de querer exterminar a nação de Israel. Infelizmente o Brasil tem muitos aí esquerdistas que estão os apoiando, mas chegou o tempo deles serem finalmente derrotados, caírem, e eles vão cair junto com eles. Né? Infelizmente os brasileiros vão passar muita vergonha e decepção, talvez até perder a salvação, porque se deixaram seduzir por esse esquerdismo diabólico que se levantou para fazer guerrilhas, né? A União Soviética, a Rússia fez guerrilhas, organizou grupos terroristas para vender armas. A Rússia, agora o Putin anunciou lá que o negócio de venda de armas dele está bombando com a guerra da Ucrânia. Então agora chegou a hora deles caírem, de serem derrotados. Segundo o estudioso Tzak Safira, né? Eu não tenho capacidade de fazer uma análise como esse rabino, que foi criado em Israel dentro dos princípios da linguagem hebraica do Antigo Testamento profético e das tradições orais dos judeus. Ao longo de 2000 anos, os judeus só fazem isso, estudar política de Israel, né? Em relação a Israel. Suprir abundantemente os famintos, mas expulsou de mãos vazias que se achavam ricos. Então esses que estão achando que podem tudo, que são ricos e nada lhe falta, de repente vão perder tudo. Mas aqueles pobres que clamam a Deus vão receber as mãos cheias. Ajudou a seu servo Israel, recordando-se da sua misericórdia infinda. Que coisa linda, né? Maria está nos revelando que a misericórdia de Deus é infinda. Nossos pecados são muitos, diários, todo dia, mas todo dia nós nos penitenciamos, pedindo perdão e agradecemos a Deus pela obra de Cristo, o tríduo pascal e o advento. Todo ano repetindo o Evangelho do dia, o Santo do dia, a leitura do dia, o Salmo do dia, a profecia do dia. E a cada dia, de fé em fé, vamos subindo a escada de Jacó para a glória e a luz eterna. A favor de Abraão e sua descendência para sempre, assim como prometeu aos nossos antepassados. Então Deus é um Deus de promessa, de fé em fé. Nós vamos subindo e para frente. E Maria permaneceu com Isabel por ainda 3 meses, quando então retornou à sua casa. Então até aqui o Evangelho do dia. Espero que tenhamos contribuído e esperamos que nós visitemos também a Isabel e Maria nessa magnífica das maravilhas de Deus para a nossa salvação. Nós, filhos de Deus, para eternos filhos de Deus. A única religião do mundo que transforma seus membros em filhos de Deus é o cristianismo, ou o judaísmo messiânico, que crê em Jesus também. Né? Aí aprendemos todas essas bênçãos e vemos aqui, esclarecemos aqui muitos pontos nebulosos que dividem os cristãos. Mas o essencial é que Jesus Cristo é Deus, o Messias de Israel, o Deus no trono do céu, ascendeu, pagou o preço na cruz pelos nossos pecados e nos fez filhos de Deus. Esse é o essencial de todo cristão. Deixemos as picuinhas, né, no lugar das picuinhas e abracemos uns aos outros com as mãos de Cristo para a glória eterna. Esse falou o oferecimento do Ministério da Igreja Eterna, nosso Senhor Jesus Cristo, localizador Luz e Glória, para o grupo Cruz e Força, no canal TV Notícia Cristo Rei. Até uma próxima oportunidade, se inscreva no canal, se gostar, também compartilhe, dê um like e até a próxima mensagem. Tenha um bom descanso de Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. E logo nós estamos preparando o show gospel. Nós estamos ensaiando já e logo a gente vai gravar o show gospel. Além daquilo que a gente
sempre está postando do Play to the Lord, um belo hino com uma bela mensagem traduzida para você, para a sua edificação da sua família, crescimento como filho de Deus. Um grande abraço, peço oração ainda para o nosso irmão que está lá com dupla pneumonia. Se Deus quiser, vai nos abençoar com a sua completa restauração. Paz, graça, Alfa.